Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVAL. Começamos mais uma edição extra para debater os principais fatos da semana e os bastidores da política catarinense, ainda nesses estranhos tempos de pandemia, o novo normal. Vamos falar hoje no programa sobre o processo de impeachment e o prazo para os partidos indicarem os seus membros, o ingrediente novo e muito recente de uma liminar obtida pelo governador Carlos Moisés, nesse momento fazendo parar esse processo do impeachment. Vamos conversar a respeito desse assunto e também vamos tratar aqui da audiência pública da Comissão de Acompanhamento dos Gastos Públicos sobre as ações relacionadas ao Covid-19. Vamos ver aqui no programa esse processo de interiorização que a Assembleia Legislativa está fazendo, a regionalização, provocando a partir dessa audiência pública uma nova forma, chegando um pouco mais perto das administrações municipais, dos gestores municipais. São basicamente os dois principais assuntos muito recentes, assuntos palpitantes nesta semana e que nós estaremos abordando. Hoje os nossos convidados que participam de forma remota são os colegas jornalistas Rodrigo Cardoso, do grupo Barriga Verde, apresentador do Band Cidade da TV BV, e o jornalista Muricy Balbinotti, da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, que nós queremos agradecer a gentileza da participação. Eu começo aqui saudando o Rodrigo Cardoso, o Rodrigo que é uma figura, é um rosto bastante conhecido já na televisão, né? Estamos aqui na TVAL, o Rodrigo tem muito tempo aí de telinha. Você está bem de saúde, Rodrigo? Tudo bem, João Paulo? Tudo bem com você? Olá para o Muricy. Prazer falar com vocês dois e, claro, com toda a grande audiência da TVAL e do programa Edição Extra. Estou bem sim, bem de saúde. Vamos falar de assuntos muito importantes, muito relevantes, muito sérios para a sociedade catarinense no programa de hoje. Bacana. Também quero saudar aqui o Muricy Balbinotti, que, se não tão conhecido na telinha, né, na televisão, mas é muito conhecido dos bastidores, conhece muito dos bastidores do nosso processo político em Santa Catarina, a AJORE, Associação dos Jornais Interiores, dos interiores do estado, do interior do estado de Santa Catarina. Os diários do interior, é isso, né, Muricy? Um abraço, seja bem-vindo. Você está bem de saúde? Estou bem, sim, graças a Deus. É um prazer participar novamente do programa. Desejar aí um cumprimento aos colegas e também à audiência da TVAL. Legal, bacana. A partir de agora a gente vai, então, nesta hora aqui do programa, Edição Extra, tratar principalmente desses assuntos que movimentam o Parlamento de Santa Catarina. Aliás, é importante a gente até começar por aí. Os parlamentares, o nosso parlamento catarinense tem tido muito trabalho, apesar do período de pandemia, né? Isso até surpreende. Não tivemos o recesso parlamentar e trabalho não faltam. Tem sido longas as reuniões que nós temos acompanhado. É um período diferente também nisso, Muricy. Começa por ti aí, Muricy. Sim, sim. Tem essa questão, porque como a gente está passando por um momento atípico, né? Esse momento de pandemia, é um momento que tem demandado muita política pública diferente, né? E muita presença do Estado, né? Tanto na saúde quanto na economia. E os deputados, da mesma forma, captaram muito bem essa necessidade de aprovação de projetos de lei, né? De análise de dados e de situações, para poder dar uma resposta do poder público, que é um momento que o poder público precisa estar muito presente para ajudar as pessoas, para ajudar as empresas, ajudar a economia, né? A saúde. A gente vem aí do período de 4 meses já de pandemia, que é um período muito difícil para todas as pessoas, e nesse momento o poder público, e especificamente o parlamento, tem sido muito importante. Várias propostas aí na Assembleia já foram aprovadas nesse sentido. Acho que os deputados têm sim feito um bom trabalho e têm atuado em diversas frentes, né? Não só na questão da saúde, mas também da economia, teve CPI, e agora está tendo esse processo de impeachment também muito importante. Rodrigo, uma observação tua também sobre esse período aí de trabalho bastante intenso e diferente, né? Remoto. Inicialmente, cabe cumprimentar a Assembleia Legislativa pela decisão bastante sensata e equilibrada de João Paulo de suspender o recesso parlamentar. Não faria o menor sentido o Estado enfrentando uma pandemia de coronavírus com todas as implicações políticas, econômicas e sanitárias, e os deputados estaduais saírem de férias. Portanto, uma decisão muito acertada e muito equilibrada do Parlamento de Santa Catarina, que, como você bem disse, o Muricy também falou, vem realmente tendo um ano bastante movimentado, um ano complicado do ponto de vista do trabalho, primeiramente tendo que fazer todo o trabalho de maneira remota, que em si já é um aprendizado para muita gente, para nós também,
e, claro, com todas as demandas, com todos os projetos e todas as situações que estão acontecendo em Santa Catarina. Como o Muricy falou, agora processo de impeachment, tem CPI de respiradores, muitos projetos, muitas demandas para serem apreciadas, e esse momento, claro, a Assembleia não poderia ficar de fora, como não ficou de todo esse trabalho. Rodrigo, já sigo com você. Você se surpreendeu aí com essa liminar que parou o processo da CPI? Qual é a primeira observação que você tem a partir dessa novidade jurídica da semana? Olha, João Paulo, já se sabia que o processo de impeachment, da maneira como ele foi levado adiante pela Assembleia Legislativa, diante de todos os apelos, aí, todas as situações que envolveram esse pedido de impeachment, que ele teria questões polêmicas que seriam levadas em consideração e que, fatalmente, como aconteceu, iriam parar no judiciário, como de fato isso ocorreu. Então, me parece que é momento de uma revisão de todo o rito do processo de impeachment, porque o entendimento da justiça, do ponto de vista da liminar que foi concedida, é de que o rito não permitia a ampla defesa, né, dos citados, dos 3 envolvidos, entre eles o governador do estado, Carlos Moisés da Silva. Portanto, é momento de parar e revisar todo esse arcabouço do processo de impeachment, porque, claro, a coisa acabou parando na justiça. Surpreende, sim, claro, mas já se sabia que, da forma como foi feita a situação, era muito previsível que fosse parar na justiça, sim. Nós tivemos um caso parecido no Rio de Janeiro também, numa condição mais ou menos nessa forma. Ô Muricy, qual é a tua observação aí primeira sobre esse processo apresentado na Justiça, essa liminar? É um processo que chama atenção, né, por uma questão do erro da mesa da Assembleia, né, reconhecido pela Justiça, de não ter feito a garantia da defesa dos acusados ao longo de todo o processo. A gente sabe que o processo de impeachment ele é demorado, né, ele tem um trâmite demorado. Primeiro, né, ele passa pela Procuradoria, a comissão, a plenário, né, para primeiro discutir a admissibilidade, para depois discutir o mérito, e é preciso sim garantir essa ampla defesa reconhecida pela Justiça, né, muito bem, para que os acusados consigam apresentar suas teses já no início do processo. O que a gente tem agora, e inclusive isso afeta um pouco, né, na questão política, é que nesse momento a mídia, os deputados, eles estão trazendo argumentos de se o governo fez ou não, o que o governador fez, o que cabe a vice, né? Muitas informações estão sendo difundidas hoje em dia, a gente não sabe exatamente como comparar, se elas estão em pé de igualdade, o que vale, o que não vale, decisão do TJ, decisão do TCE. Então, a garantia do rito sendo legal, constitucional, né, correto, é muito importante nesse momento para que esse julgamento, que é jurídico e político, seja o mais justo possível com os acusados, né? Certo. Muricy, a informação que tens é que o processo corrige e ele anda a partir daí? É isso que nós vamos ter? O que está na liminar é um pedido, inclusive, da defesa do governador Moisés, de que a mesa da Assembleia corrija, né, o rito que foi aprovado em ato, né, na última semana. Eu não sei exatamente como poderia ser feita essa correção, se corrigindo o ato anterior ou se editando um novo ato, mas a princípio, na prática, o processo não é afetado, né? A mesa da Assembleia corrige, faz essa retificação em cima dessa decisão, divulga um novo rito de impeachment, aí sim que a Justiça deu aval e dá seguimento no processo. Certo. Rodrigo, o processo anda logo, o processo se desenvolve rapidamente, isso? Que você tem alguma informação, opinião, uma leitura para isso? Porque quando a gente fala do mundo jurídico, nós temos N exemplos de que há muita incerteza. Nós vivemos com muita incerteza jurídica no país, né? Temos exemplos inúmeros aí, mas a expectativa que você particularmente tem, Rodrigo, acompanhando isso, de que o processo anda logo, continua a partir de onde estava, ou seja, os partidos que já fizeram as indicações, as bancadas que já fizeram as indicações, parte daí a movimentação do processo? Olha, João Paulo e Muricy, a liminar, ela se fundamenta sempre em 2 princípios, né? O perigo na mora, o perigo da demora, que foi, inclusive, citado no texto do desembargador que conferiu a liminar, que falou do jeito como estava o rito, poderia se terminar no dia 25 de agosto, a apresentação de informações, e dali já se faria, então, todo o trabalho para formulação do parecer, e aí esse seria o perigo na demora de resolver essa situação do rito, que poderia, inclusive,
resultar no afastamento do governador sem o amplo direito à defesa, que é realmente consagrado pela legislação. É necessário e justo dar o amplo direito à defesa, não só do governador, mas também da vice-governadora e do secretário estadual de administração, e também a fumaça do bom direito, que é chamado, né, fumus boni juris, a fumaça do bom direito, que enxerga que pode haver, então, ilegalidades nesse processo, caso ele venha a se desenrolar da maneira como estava. Então, é necessário que a Assembleia reforme seu rito, reforme o rito do impeachment, para que garanta, de fato, a ampla defesa de todos os citados, de todos os investigados. Imagino eu que aí precisa ver como é a questão jurídica de tudo isso, se é preciso que a Assembleia modifique por um ato da mesa diretora ou da Procuradoria, enfim, e aí o processo segue em frente. Aí realmente é uma questão de nós vermos como fica a questão jurídica de tudo isso. Mas eu entendo que o processo de impeachment não pode ser tocado a toque de caixa. Ele, em que pese ser político, ele não pode ser tocado a toque de caixa. Tem que sim garantir a ampla defesa de todos os citados. Esse raciocínio aí embasa a expectativa de que a coisa vai mesmo, o desdobramento disso vai mesmo para após o final desse ano, para o ano que vem, porque isso também é um ingrediente importante, Muricy. Uma vez feito o processo agora, tem um desdobramento. Feito no ano que vem, tem um outro desdobramento. Fica reforçada essa tese, Muricy, de que a coisa vai ficar para o ano que vem? Sim, essa questão da data ela é muito importante, né? Eu acho que todos os deputados e a sociedade, o próprio governador está fazendo as contas, né, das datas para quando esse processo pode chegar ao seu fim. Acho que essa questão da liminar foi comemorada tanto por opositores quanto por governistas, né? Então, ela tem um caráter também positivo nesse sentido, para dar o sinal verde para o rito, mostra que o governo vai reagir, e em um governo reagindo, talvez a gente tenha uma velocidade diferente para o processo de impeachment, porque pode entrar novamente na justiça, a depender de como as coisas vão caminhando. Também tem essa ação que é da defesa do Moisés, mas a defesa da Daniela e do secretário Tasca não se manifestaram nesse processo, mas podem vir a se manifestar em outro momento, né, já que são 3 acusados. Então isso vai influenciar, sim, na velocidade do andamento desse processo de impeachment. A gente teve o anúncio da abertura pelo presidente Júlio Garcia numa quarta-feira, né, e a leitura oficial só aconteceu na outra quinta-feira, né, então teve uma certa demora. Eu acho que os deputados também estão cuidando para não dar um passo em falso, né, para fazer essa garantia de para onde vão ir com essa certeza. Então, claro, não dá para apressar, mas também não dá para ficar contando com a prova esse ano, se quiser uma eleição direta, ou ano que vem, se quiser uma eleição indireta. Esse momento é um conflito político bem complicado hoje em Santa Catarina. Uhum. E é importante, o João Paulo, complementando o raciocínio do Muricy, que além da questão jurídica, essa liminar e a suspensão do processo de impeachment dão algum fôlego e algum tempo para o governo se rearticular politicamente dentro do parlamento. As conversas já estão acontecendo, a busca por apoios importantes de bancadas, de partidos, uma reorganização política dentro da Assembleia por parte do governo, até porque sabemos que, em que pese o impeachment ter uma base jurídica, ele é um processo eminentemente político. Portanto, vai-se ter um pouco mais de tempo, talvez, do governo Moisés, para se rearticular dentro do parlamento, para aglutinar forças, de repente montar uma base para trabalhar melhor a questão do impeachment, né? Pois é, eu sigo nessa bola que você levantou aí, Rodrigo. Levantou muito bem essa questão daquilo que já vem acontecendo. O governador Moisés, nesses últimos dias, mostrou que ele vai jogar um pouco diferente esse jogo a partir de agora? Os movimentos que ele fez depois de receber o cartão amarelo, eu diria assim, com esse processo de impeachment, ele muda o jogo? Ele vai atuar de uma outra maneira? Porque a gente tem informações de que ele, inclusive, já teria recorrido, inclusive, ao Palácio do Planalto, uma possível aproximação e até uma intervenção do próprio presidente Jair Bolsonaro. Muda um pouco o processo, governador? Eu acho que tem 2 fatores que são muito importantes, né, João Paulo, nessa questão. O primeiro deles é a liberação das emendas parlamentares, que são obrigatórias, né, devem ser pagas para todos os deputados, mas acontecem no momento em que o governo estava numa crise política muito severa, né, e o governo sinaliza para a Assembleia que vai fazer o pagamento, que já fez uma boa parte do pagamento, né, de todos os deputados, priorizando algumas áreas. Então o governo deu essa resposta para eles, num ano eleitoral, levando dinheiro para os municípios, né, para suas bases,
inclusive que são dinheiro que vão para os municípios, beneficiam também os prefeitos, muitos deles em reeleição. Então, essa atuação do governo de pagamento de emendas ela é muito importante politicamente, ela não pode ser considerada nesse processo de impedimento, inclusive porque alguns deputados que são ali daquela linha mais neutra, eles reconhecem que esse pagamento de emendas ele é muito importante, é um gesto do executivo de respeito ao parlamento. E um segundo fator que eu acredito que seja importante seja os deputados que apoiam o governo têm começado a se manifestar mais nas sessões plenárias da Assembleia, né? O que a gente via antes da oposição, a oposição falava, a oposição até zombava da falta de apoio do Moisés nas sessões, porque os deputados que estavam junto com o governador não se manifestavam, eles não faziam essa defesa, né? E agora, de um tempo para cá, eles começaram a fazer essa defesa. A gente viu aí uns 5, 6 parlamentares já começando a usar o tempo do partido, o tempo que tem de fala ali na Assembleia, para levantar coisas boas do governo, para defender o governador nesse processo de impeachment, enfim, para trazer um pouco dessa defesa do governo Moisés para dentro do plenário da Assembleia. Havia até uma crítica à atuação da própria líder do governo, a deputada Paulinha, do PDT, que, segundo as informações, fazia uma defesa um tanto quanto tímida do governador nas sessões da Assembleia, e também se notou uma postura realmente mais combativa da deputada pedetista, na condição de líder do governo, na defesa do governo de Carlos Moisés na Assembleia. Bem observado, porque realmente já faz parte deste movimento de reorganização do governo do Estado, na sua articulação com a Assembleia, que vai fazer toda a diferença na comissão do impeachment também. Bem, o governo tem tido muita dificuldade, tanto é que já mudou de líder de governo em 3 oportunidades, né? E agora já estava de saída a Paulinha também. Esse posicionamento dos deputados que se mostram aí contrários ou possivelmente votando contrário ao impeachment, isso é mais uma questão de apoio ao governador ou isso é uma aversão que se tem à figura do processo de impeachment? O que vocês imaginam? O que vocês acham? Eu acredito que os deputados eles façam conta na cabeça deles, né? Porque sair o Moisés, sair para entrar quem, né? Tirar o Moisés para Daniela, ou tirar o Moisés para uma eleição indireta, tirar o Moisés para uma eleição direta. Eu acho que os deputados eles fazem essa conta na cabeça deles para saber que passo eles vão dar e o que eles vão apoiar. Eu acredito que tem um posicionamento do setor produtivo que emitiu nota, né, dizendo que essa crise política podia gerar crise econômica, né, que a gente tem um paralelo com o caso da ex-presidente Dilma, que quando caiu deixou uma crise econômica muito profunda, e o setor produtivo aqui de Santa Catarina já fez esse alerta, né, que tem medo disso e condenou, né, em certa medida, essa crise política. Eu acredito que isso vai ter influência sobre os deputados. Os deputados fazem essa conta na cabeça. Alguns deles são mais próximos ao governo em diferentes áreas, né, alguns PSListas até, que é um partido que se dissociou do Moisés, mas o Alba e o Mocelin têm estado mais próximos do governador Moisés. O próprio PDT é uma base um pouco difusa, né, mas que encontra por diferentes caminhos esse apoio ao Moisés, por diferentes razões. Rodrigo. Bom, pois não, é uma situação de fato, né, de busca por apoios. A gente viu isso, o governo de Carlos Moisés da Silva vinha tendo essa dificuldade muito grande de conversar e dialogar com os parlamentares, e por tudo que o Muricy falou, e a gente já vê uma nova postura. Os deputados vão levar isso em consideração. É um jogo político, o impeachment é um processo político, tem base jurídica, mas é um processo político. Portanto, ele ensina mais e mostra mais sobre como está a força do governo dentro de um parlamento, perante a sociedade, do que, propriamente dito, uma questão jurídica. Pois é, Rodrigo, existe um outro aspecto que eu queria anotar aqui, é o seguinte: nós estamos, o cidadão catarinense, em determinado momento, pode estar fazendo uma confusão na sua cabeça. O processo de impeachment é mas logo ao lado está andando um outro processo que tem a ver com o Covid, que é aquela questão dos respiradores. Eu imagino que muito disso esteja confundido a cabeça do catarinense, vocês não acham? Mas aí vai um papel da imprensa, né, em trazer informação, nós na televisão, os jornais, e o Muricy e a Dione faz um trabalho muito importante nisso. É importante explicarmos a natureza do pedido. Não tem a ver com respiradores nem com pandemia. Tem a ver com equiparação salarial de procuradores do Estado aos procuradores da Assembleia, feito por ato administrativo, o que, segundo o defensor Ralph Zimmer, que foi o autor do pedido, viola a lei, não é? Perfeito. Aí o Rodrigo foi pontual aí nessa questão do esclarecimento, né?
Sim, perfeito, perfeito. Essa equiparação, ela é complicada, inclusive até para as instâncias jurídicas, né, que estão batendo cabeça em algumas decisões, né, uma decisão aponta para um lado, alguma decisão aponta para o outro. O próprio TCE disse que era uma questão complicada e na hora de fazer uma decisão, fez uma decisão cautelar, né, para ainda ter uma decisão definitiva sobre esse processo. Eu acho que a população não pode confundir, e isso já está na história do impeachment. O Rodrigo falou que é um processo político, que o impeachment seja remédio para governo ruim, né? Se o governo está ruim, se o governo está desagradando a sociedade, cabe à sociedade, ao processo político, caminhar para 2022, de apresentar um novo projeto, né, de se arrepender e reconhecer que, assim, quem ganhou a eleição cumpre os 4 anos, né, se não comprovado essa questão. Acho que a população não pode entrar, e aí o Rodrigo fala muito bem, quando a imprensa tem que explicar, é que a população tem que entender que se existe um embasamento jurídico, e aí sim o processo, a partir daí, é político, mas que ele não seja somente político. O impeachment não pode ser uma coisa na prateleira, né? Tem essa figura de linguagem, se não me engano foi o ministro Barroso que disse, né, que o impeachment não é uma questão na prateleira para você usar quando quiser. Até porque não somos uma república parlamentarista, né? Num governo parlamentarista, aí sim, o primeiro-ministro perde a confiança do parlamento, aí dissolve o governo e faz uma nova eleição. Aqui é presidencialismo, é outra situação. E o Muricy falou muito importante isso. É um processo político? É sim um processo político, mas o embasamento, base, alicerce, tem que ser jurídico. E como eu concordo plenamente, não deve ser antídoto nem remédio para governo ruim. Com a presença dos jornalistas Rodrigo Cardoso e Muricy Balbinotti, nós estamos apresentando mais um Edição Extra, abordando os assuntos que fazem a atividade no Parlamento Catarinense, os bastidores, opinião, informação. Para você, telespectador da TVAL, o Edição Extra traz todas as semanas esses assuntos. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltar em seguida e continuar agora mais nesse caminho do Covid, o coronavírus, o impacto disso. A atuação da Assembleia Legislativa tem chamado a atenção por conta da mediação no conflito de informação que há entre os gestores públicos, federal, estadual e municipal, os gestores de hospitais também, seja da rede pública ou da rede privada. A gente aborda isso logo depois de um rápido intervalo. Não sai daí. Estamos de volta aqui na sua TVAL com o programa Edição Extra, debatendo os assuntos, os bastidores, aquilo que faz a pauta, o que faz o dia a dia do Parlamento Catarinense, que tem tido atuação muito intensa de forma virtual. E de forma virtual estão participando conosco o Rodrigo Cardoso, da TVBV, e conosco também o Muricy Balbinotti, da Associação dos Diários do Interior. São colegas jornalistas que gentilmente participam conosco de maneira virtual para discutir estes assuntos. Eu queria propor nesse segundo momento, segundo bloco aqui do programa, para que a gente entre um pouco mais nessa questão de coronavírus. Afinal de contas, nós estamos falando de coronavírus a todo momento. Eu imagino que os telespectadores, que os leitores de jornais, por vezes, devem imaginar, poxa, mas não tem um outro assunto? E olha, e não tem mesmo. Tudo gira em torno do coronavírus. É o novo normal, é uma realidade que a gente está vivendo, é um processo que nós precisamos superar. E eu entro nesse assunto abordando com vocês porque nós tivemos uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa para discutir, para fazer um debate entre os gestores das dificuldades desses recursos, medicamentos, para combater, para gerenciar, para administrar esse momento muito difícil. Eu coloco para vocês aqui, Rodrigo e Muricy, o problema está na comunicação, na falta de comunicação desses gestores, federal, estadual, municipal e até mesmo da rede pública? Parte dele, não é? Parte dele, sim, está na falta de comunicação, uma comunicação mais clara e mais precisa para a população e para a sociedade. Mas parte também está na tomada de medidas, né? Na tomada de ações. A gente vem tendo muito desencontro e até uma certa batalha, digamos assim, entre o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras e, no meio disso tudo, a pandemia de coronavírus, que não escolhe cores ideológicas, não escolhe partidos, governos, esferas de governo. Ela simplesmente ataca.
Tanto isso é verdade que recentemente a gente tivemos aí recordes de mortos em 24 horas em Santa Catarina, o número de casos não para de aumentar e a pressão sobre os sistemas de saúde continua aumentando e ela pede sim um esforço conjunto na questão das medidas, mas também das responsabilidades. Governo estadual, governos municipais, no caso aqui de Santa Catarina, deveria pelo menos ter a participação do governo federal, deveriam estar numa mesa discutindo isso com mais clareza para a sociedade receber as medidas com mais precisão também. Muricy. Você falou sobre essa questão da comunicação e me lembrou de um episódio que eu cheguei até a comentar aqui na redação na semana passada. Estava assistindo televisão, assistindo telejornal e no intervalo do telejornal eu não tinha visto nenhuma propaganda, seja do governo federal, do governo estadual, em relação ao combate ao coronavírus, né? Apenas a prefeitura de Florianópolis tinha uma propaganda. E me chamou muita atenção, porque é um momento em que o poder público precisa se colocar na mídia, né, nos jornais, na TV, na rádio, para estar presente, para mostrar para as pessoas que elas não podem esquecer do combate ao vírus. Né? A imprensa tem feito um papel sensacional, mas isso não é suficiente. O governo precisa estar presente, comunicando e mostrando para as pessoas que a crise não acabou. O secretário André Mota disse, né, na audiência pública que o isolamento social está baixo, a transmissibilidade do vírus está alta, e isso porque as pessoas vão relaxando. E por que elas estão relaxando? Nós estamos no pior momento. Né? Morreram 700 pessoas em julho. Morreu mais gente em julho do que todos os outros meses somados. Então, por que a gente está relaxando agora? Por que o isolamento social está pior agora do que estava lá em março? Eu acredito que essa comunicação seja muito importante. Tem um fator político de dificuldade também das pessoas em cumprir com o regramento, com o isolamento. As pessoas também ficam cansadas, é difícil, 4 meses em casa, sem ver os familiares. É uma situação bem complicada. Mas a gente está passando... não diria o pico, porque a gente está em aceleração dos casos ainda, mas a gente está numa situação muito complicada agora. A projeção da Secretaria da Saúde é que a gente chega a 3 mil casos, num cenário mais pessimista, né, em 3 mil casos, em 23 de agosto. Então tem esse problema. O secretário André também disse recentemente que ele via 2 pandemias em Santa Catarina. Uma delas é do vírus e a outra que ele chamou de desautorização das autoridades, né, que contestar o prefeito, contestar o governador, contestar o presidente, contestar o ministro da Saúde. Então estava tendo muitos movimentos que desarticulavam essa questão política. Então, se um prefeito toma uma atitude, outro prefeito toma outra atitude, aqui em Florianópolis a gente teve um caso do prefeito fechar o shopping, mas em São José ficou aberto, então se questiona a decisão do prefeito, ele volta atrás, e a todo momento tu perde essa noção de autoridade, porque tu não respeita mais a decisão do prefeito, não respeita mais a decisão do governador, não respeita mais a decisão do presidente, cada um diz uma coisa, se cada um diz uma coisa, o cidadão não consegue compreender a quem ele deve obedecer, né? E isso gera uma dificuldade. Eu acredito que muito do problema da pandemia está passando por aí, sim. Essa falta de articulação, né, João Paulo e Muricy, essa falta de articulação que impede a comunicação mais clara e precisa e uma comunicação única, mais direta, porque se há uma discordância do prefeito com o governador, com o Ministério da Saúde, com o presidente da República, fica mais difícil dessa comunicação ser clara e chegar a todo mundo, né? O Rodrigo, o Muricy falou agora há pouco, citou aí o nome do secretário de Saúde. Deixa eu fazer uma provocação para vocês, porque nós tivemos aí problema, o secretário Elton acabou tendo dificuldades, acabou pedindo para sair, e aí uma tentativa. Agora o secretário André Mota Ribeiro, qual é a opinião de vocês, começando aí pelo Rodrigo? Ele se consolidou, sentou bem na cadeira, ajustou, está bem a gestão do secretário? Imagino que no primeiro momento teve a dificuldade, né? Porque assumiu a pasta em meio a toda aquela confusão, né, dos respiradores, do caso dos respiradores, que ainda não acabou, diga-se de passagem, né? Mas que assumiu num momento difícil, num momento em que a pandemia estava começando a dar os sinais de que ia iniciar essa fase de crescimento mais agudo que está sendo verificada agora, e assumiu também no meio de uma mudança de estratégia do governo do estado, que saiu de uma decisão um pouco mais centralizada para uma decisão mais compartilhada com as prefeituras. As prefeituras também foram chamadas a tomar as responsabilidades por aquilo que lhes cabia. E essa mudança de postura vem sendo criticada por alguns setores, apoiada por outros. Imagino que agora, depois desse período, o secretário já está mais, como você disse, mais assentado sobre a cadeira de secretário da Saúde e coordenando todo esse trabalho difícil de levar a estrutura de saúde aos municípios e aos hospitais para que isso não entre em colapso com o aumento do número de casos, mas também sem descuidar da questão política, não é?
Muricy, uma observação aí sobre a figura do secretário? Com os prefeitos que eu conversei, que falando dessa saída do secretário Elton, muitos deles apontaram uma melhora, né, de relacionamento do secretário André em relação ao secretário Elton. Mas também ele assumiu no meio da pandemia, né? Isso é muito difícil. A secretaria, por mais que a gente viu na CPI e em outras instâncias, né, que a Secretaria da Saúde tinha carência de pessoal, carência de gestão, né, dificuldades administrativas para levar os processos. Enfim, acho que o secretário André caiu ali, né, na secretaria na titularidade da Secretaria de Saúde num momento muito complicado, e isso complicou para ele. A crítica que eu faria é só porque o médico ele vai entender de questão de medicina, né, uma questão técnica, mas ele não teria o trato político que o cargo exige, né. Eu até chamou a atenção que ele citou o nome de uma deputada, ele citou errado, né, porque acho que ele não tem essa relação com os deputados tão natural quanto outros políticos têm, como tem o Paulo Eli, por exemplo, que já vai na Assembleia, está batendo ponto na Assembleia, né. Então ele tem essa dificuldade um pouco política, ele pode entender de saúde, mas ele não pode cuidar dessa questão da política, na conversa, no diálogo aberto, tanto com os hospitais quanto com os prefeitos. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou mais 3 iniciativas do Parlamento catarinense com o objetivo do enfrentamento à pandemia do coronavírus. Com a admissibilidade confirmada na manhã dessa última terça-feira, dia 4, as matérias passaram a análise na Comissão de Finanças e Tributação em caráter terminativo. Vamos ouvir o que diz o presidente dessa comissão, o deputado Marcos Vieira. A conclusão que tiramos é de que há um clamor dos prefeitos para que haja a regionalização do combate ao coronavírus, o que nós concordamos, o Ministério Público também concorda. E nós, então, propusemos e foi aprovado o requerimento para que possamos estar realizando 7 audiências públicas entre os dias 17 e o dia 20 de agosto, para que possamos estar mais perto da população, levar bem na ponta da linha tudo aquilo que o cidadão deseja saber. E o secretário André Mota já concordou. Por exemplo, região sul, de Paulo Lopes até Passo de Torres, nós vamos ter um relatório somente daquela região. O litoral central-leste, nós vamos ter a região serrana e o centro-oeste, a região serrana e o meio-oeste, vamos ter somente um relatório para cada região. A região norte e nordeste igual, o Alto Vale de Itajaí, o Vale e o Alto Vale de Itajaí, e o Oeste e o Extremo-Oeste de Santa Catarina. Então, são 7 audiências públicas regionalizadas para que possamos chegar mais perto do cidadão. Aí, portanto, o deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Acompanhamento dos Gastos Públicos. E aí o deputado explicou, haverá uma regionalização desse debate. O Muricy citou isso agora há pouco, que foi um dos pontos assertivos nesta etapa à medida que foram avançando os problemas do coronavírus. Ou seja, a Assembleia fez uma mediação na hora certa para até aproximar e dividir um pouco mais, não concentrar no governo do Estado essas determinadas decisões pelo interior. E eu queria ouvir a opinião de vocês nesse sentido, principalmente o resultado dessa intervenção do Parlamento. Sabe, João Paulo, Rodrigo, tem uma questão muito importante que ficou clara ao longo dessas 2 audiências públicas. A primeira delas, houve uma crítica muito grande dos prefeitos em cima do governo do Estado, da Secretaria de Saúde. A segunda foi um pouco mais leve na crítica, porque resultados da primeira, né? O resultado da abertura do diálogo provocou que essa crítica não fosse tão grande, né? Essa regionalização era importante para dar luz para a gestão nos problemas locais e os hospitais e prefeituras locais. Porque a gente já percebeu, isso já está claro, que não vai faltar dinheiro para o combate ao coronavírus. Já é um problema superado, né? Que tem um recurso federal, tem recurso estadual, dinheiro em caixa do Estado tem disponível, equipamentos tem, faltam profissionais, faltam medicamentos, agora é uma questão de gestão, de comprar medicamentos, fazer estoque, de adequar os pacientes dos hospitais, né, tentar ajeitar o atendimento da melhor forma possível. Agora a atenção tem que ser, sim, mais regionalizada, porque os problemas agora não são estaduais, né, não são todos iguais, tem que dar esse foco no local. É importante, né, João Paulo, essa mudança do trato de uma audiência pública única, que reúne prefeitos de todo o estado, que aí é mais difícil você conversar, ouvir demandas, ouvir críticas e sugestões, para um trato mais regionalizado. A comissão fez uma opção muito importante por, a partir de agora, tratar a questão também, no âmbito da comissão, de forma regionalizada, conversando com cada uma das regiões, com a presença dos secretários do governo
e com cada região. E aí você regionalizando as conversas, você também regionaliza a tomada de decisões e também a tomada de medidas para enfrentamento dessa pandemia. Achei bem interessante essa nova formatação, digamos assim, da conversa com os municípios. É importante porque traz as prefeituras para mais próximo e permite que os prefeitos falem e sejam ouvidos, principalmente pelos governantes, o que é muito importante. Muricy, você Pois não? Só rapidinho, uma outra coisa que me chamou a atenção foi porque essa comissão ela é especial para acompanhamento dos gastos públicos, porque quando a Assembleia aprovou o estado de calamidade pública de Santa Catarina até dezembro, ela aprovou essa comissão para fiscalizar os gastos públicos durante o período de calamidade, porque aí tem essa questão da dispensa de licitação, né, facilidade de compras do Estado, então precisava que os deputados ficassem em cima dessas compras. Antes mesmo da comissão se reunir, já estourou o problema da compra da Veiga Med, e a CPI ficou a cargo de analisar essa compra fraudulenta e irregular dos respiradores. Então, a Comissão dos Gastos Públicos, que é essa presidida pelo deputado Marcos Vieira, ela se deu uma nova roupagem, né? Em vez de cuidar dos gastos, ela está cuidando da gestão propriamente dita, e foi muito bom que fez isso. Ela está produzindo um resultado muito positivo. Fugiu um pouco da sua pretensão inicial, inclusive porque são os deputados da Comissão de Finanças e Tributação, né? E chegou nessa questão da gestão. Então, a Assembleia foi muito assertiva em trocar essa cara da comissão, né? Muito boa essa tua observação, Muricy. Realmente houve uma mudança no seu objetivo, mas uma intervenção pontual importante, já que o governo do Estado tem uma dificuldade de conversa com os prefeitos. Alguém tinha que fazer essa mediação. Mas, Muricy, você tocou agora há pouco nessa questão. Não chega dinheiro, não chega medicamento, tem dificuldades. Isso é um problema pontual aí do Covid, do tempo do Covid, ou isso é uma questão cultural na administração brasileira? Eu acredito que o coronavírus ele tenha atenuado, né, problemas do poder público que já eram anteriores, né? E aí a gente poderia citar uma série de medidas, coisas que aconteciam no âmbito municipal, no âmbito estadual e federal, que existiam de problemas antes e que a crise ela traz isso à tona. Não só isso, mas, por exemplo, quando as populações perdem renda, elas tendem a procurar mais por serviços públicos. Então, no momento de crise, o poder público ele é mais exigido, né? E ele tem essa dificuldade. Eu acredito que muitos desses problemas já vinham antes, né? E aí a gente caberia discutir protocolos de calamidade pública, né? Protocolos de situações de risco, mas que ao longo do tempo eu acho que a gente vai assentando esse tipo de discussão, uma discussão que vai ser permanente. Rodrigo, alguma observação sobre esse aspecto? Eu concordo com o Muricy, João Paulo. Acho que a crise do coronavírus, ela desnudou situações que já existiam, não é? Essa dificuldade de o remédio chegar na ponta, no posto de saúde para quem mais precisa, essa dificuldade de acesso a um hospital, de falta de hospitais de referência em outras cidades, essa questão de leitos de UTI que tinham em pouca quantidade aqui em Santa Catarina e que precisaram desse incremento por parte do governo do estado, que vem acontecendo, mas essa pandemia, ela deixou mais claro ainda, jogou mais luz ainda sobre essas dificuldades que existem no âmbito do SUS, que é um sistema complexo, é um sistema que envolve governo federal, governo estadual e prefeituras, é uma gestão tripartite, e aí essa situação toda acabou ficando um pouco mais nítida para a população. E claro, essa pandemia de coronavírus tem muito a ensinar para o gestor público, seja no âmbito municipal, federal ou estadual, enfim, para que essas situações, quando a calamidade pública acabar, também sejam enfrentadas em momentos, vamos dizer assim, de normalidade, ou do novo normal, que é o que vai acontecer. Então, acho que sim, é importante que esses problemas sejam desnudados, e têm sido desnudados pela pandemia de coronavírus, mas que encare depois os gestores isso quando a calamidade acabar, para que, claro, esses problemas sejam resolvidos. É importante, muito importante, apoiar o SUS, não só no momento de pandemia, mas também nas chamadas situações de normalidade do dia a dia. Estamos com o programa Edição Extra aqui na sua TVA, hoje com a presença virtual do Rodrigo Cardoso, jornalista do Grupo Barriga Verde, apresentador do Band Cidade na TV BV, e o Muricy Balbinotti, que é jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, AJORI, discutindo aqui assuntos relacionados aos bastidores da Assembleia, a semana do Parlamento Catarinense. O intervalo é rápido e a gente volta aí em seguida, não sai daí.
Estamos de volta com edição extra desta semana aqui na sua TVAL. Com a presença hoje, presença virtual do município Albinote, da Diore, Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Rodrigo Cardoso, apresentador da TV BV, apresentador do Band Cidade na TV BV. Nós estamos aqui discutindo os assuntos que pautam essa semana de trabalhos no Parlamento catarinense. Aliás, as sessões, as atividades parlamentares, na sua grande maioria, também estão sendo realizadas assim, de maneira virtual. Vocês estão gostando de trabalhar dessa forma virtual aí, ô Rodrigo? Tá bom? É um aprendizado para todo mundo, não é? Trabalhar virtual. É claro que o jornalista, não é, João Paulo e Muricy, ele gosta muito do contato, né? De ficar frente a frente com o entrevistado, de ficar frente a frente com a fonte, com o seu entrevistado, com o seu convidado, enfim, o contato pessoal, ele deixa tudo muito mais forte para se fazer, deixa o bate-papo, a conversa muito melhor, não é? Mas é claro que o novo normal nos ensina e, claro, abre um mundo de possibilidades, não é? O trabalho virtual, ele abre um mundo de oportunidades e deve ser, sim, levado em consideração. É muito diferente, muito gostoso fazer esse trabalho dessa maneira, em que pese estarmos no momento que estamos, mas é, claro, de fato, um aprendizado muito legal para todo mundo, imagino. O Muricy, e aí, tá gostando? Eu tô gostando. Eu acredito que essa pandemia mostrou duas coisas em relação a isso, duas coisas um pouco contraditórias. Mostrou que é muito bom, que se economizou muito tempo, o problema de transporte, de ir até o lugar, de ir até a pauta, né? Agora a gente consegue cobrir uma pauta à distância, então você perde aquele tempo do trânsito, você economiza, é o tempo que você usa para escrever, para ouvir um pouco mais a fonte, né? Para desenvolver um pouco mais a pauta, então você economiza um pouco de tempo. Na maioria das situações ela foi muito positiva. E em contrapartida, uma necessidade de estrutura do jornalismo em diversos ambientes. E aí eu digo, um bom computador, uma boa internet móvel, né, um bom escritório em casa, né, ter uma mesa, uma cadeira preparada, ter esse escritório ambulante para você estar preparado para escrever em diversos ambientes. Eu tive um pouco de dificuldade em casa para fazer isso, mas, né, agora estou no trabalho, mas acho que esse vai mostrar para a gente para o futuro que a gente precisa se estruturar um pouco mais para conseguir fazer esse trabalho remoto. Essa questão do presencial, eu imagino, conversando com alguns deputados, inclusive, eles sentem muito essa dificuldade, né? Porque um dos aspectos que caracteriza muito o parlamentar, o deputado, é a presença na sua comunidade, é o contato todos os dias. Mas eu dizia antes do intervalo que eu queria de vocês a percepção aquilo que de fato está interessando ao nosso público. Nós começamos lá com o decreto do dia 17 de março, agora há pouco se falou, o Muricy lembrou que o mês de julho teve um número muito grande de casos, há reclamação dos gestores de que tem muita gente indo para a rua, prefeito fechando shopping, determinações mais severas, a população está cansando de obedecer a essas regras. O que está mais chamando a atenção no dia a dia de quem faz o jornalismo e quem noticia o Covid, Rodrigo? Começa por ti aí. Primeiramente, a grande maioria da população entende a gravidade do problema, entende que estamos em uma pandemia, que ainda não temos defesa do ponto de vista medicinal contra ela, que a melhor saída é o isolamento, o uso de máscara, lavar as mãos e o álcool em gel. Ao mesmo tempo, também percebemos, e nós da comunicação, de que de fato tem muita gente que nega a gravidade da pandemia, que nega o uso de máscara, que acha que isso não é importante, que às vezes diz que a pandemia não existe, que acredita em fake news. E aí é o trabalho da imprensa em mostrar de fato que a realidade não é essa não. A realidade é de uma situação muito séria, que ainda vai levar algum tempo para ser resolvida, mas que vai continuar séria e demanda sim o apoio da sociedade. Eu acredito que o momento da pandemia despertou nas pessoas uma vontade muito grande de poder ajudar, né, em determinado momento. Já se sabe que o vírus ele atua assim, então como é que a gente pode contribuir para criar um mecanismo que mantenha a proteção, né, mantenha a sanidade das coisas, né? Então acredito que muitas coisas que chamaram a atenção do público, né, falando das nossas matérias, né, dos nossos conteúdos, foram essas ideias inovadoras, né,
a pessoa criou uma máscara diferente, a pessoa criou um novo método lá, a empresa X fazendo com seus colaboradores um novo tipo de teste. Eu acho que essas inovações de combate à pandemia, elas chamam muito a atenção, porque é um vírus que a gente não conhecia, então a gente não sabia como combater ele. As autoridades de saúde ainda estavam tentando conhecer para inventar um protocolo, para criar um protocolo de combate a essa doença. Então essas inovações, essas tentativas de combate à doença pela população, pelas empresas, pelas prefeituras, né, elas chamam muito a atenção e têm sido bem vistas. Quanto à produtividade desse ano, em todos os aspectos, como nós estamos falando aqui da atividade da Assembleia Legislativa, essa pergunta ela já foi parcialmente respondida, já falamos sobre isso, Muricy e Rodrigo, mas eu queria voltar a essa questão. Está de bom tamanho? A Assembleia se familiarizou logo com esse problema? Se trabalhou legal logo de cara a administração disso? Qual é a opinião de vocês? Foi uma necessidade, né? Foi uma necessidade, afinal de contas a atividade parlamentar não podia parar, como não parou, e isso foi muito bem-vindo, mas foi uma necessidade de se adaptar a esse tempo e a essa situação de trabalhar do ponto de vista remoto. Acho que os deputados agiram sim com a presteza necessária que a sociedade catarinense exigia e conseguiram, então, deliberar de forma virtual uma série de medidas, uma série de projetos, uma série de iniciativas e fiscalizar também os atos do Executivo, que é uma das funções mais importantes do Parlamento. E eu acho que, do ponto de vista do que se tinha de tempo para fazer essas medidas, eu acho que o Parlamento agiu, sim, de uma maneira bastante qualificada nessa questão. Me chamou a atenção que muitos deputados aproveitaram esse momento para também criar seus canais, né, investir mais nas redes sociais, tentar fazer mais transmissões ao vivo, então fazer perguntas e respostas, falar sobre temas no Instagram, no Facebook, né, no Twitter, tentar trazer mais essa questão para as redes sociais, para aproximar o público, porque o público também, as pessoas, os cidadãos estavam em casa, né, muitos com acesso à internet, né, tinham um tempo livre, podiam ler, podiam acessar um conteúdo diferente, então acho que os deputados também entenderam essa nova proposta de entrar, né, em contato com os seus eleitores, com os cidadãos catarinenses por esses meios também. Informação e opinião aí, um misto. A gente vai, até porque nem os cientistas, nem os médicos ainda têm uma resposta para por quanto tempo nós vamos conviver com essa questão do coronavírus. Mas a tendência, o que se percebe aí, por exemplo, na Assembleia Legislativa, as sessões de forma remota, de maneira mista, né? Mas ainda com os parlamentares não participando de forma presencial, os 40 deputados. Vai longe isso? Vai até o final do ano ainda? Eu acho que se testou muito pouco em Santa Catarina ainda, né? A gente chegou a 8%, a gente não chegou a 10%. Acho que a gente só tende a voltar a uma situação normal de presença das pessoas quando se passar de 20% de testes da população, né? Acho que ainda se testou muito pouco pelas dificuldades que se tem de testar. Então, vai mais longe. Acho que agora a nossa velocidade de testes aumentou. Então, talvez mais uns 2 ou 3 meses a gente atinja esse percentual. E também com o avanço da doença, aquela ideia da imunidade de rebanho, né, que diminuiu o percentual, de que pode ter uma imunidade coletiva. Então, acho que esses dois indicadores são indicadores que vão dar uma luz para quando essas atividades podem voltar ao normal. Não vai ser agora, não, nem daqui a 1 ou 2 semanas, não, viu? Isso ainda vai demorar muito tempo. Acho que o novo normal só deve começar realmente a uma presença maior das pessoas mesmo para 2021. E você falou em cientistas e médicos, ainda não chegaram a uma conclusão, mas é deles. É neles que está a esperança de que venha esta tão sonhada vacina ou um tratamento para a Covid-19 que seja eficaz. Não é recorrendo a outras situações sem comprovação científica que a gente vai sair dessa. A crítica é sempre muito fácil. Apontar problemas em outras categorias, em outros segmentos, é sempre muito fácil. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto na atuação do Parlamento de Santa Catarina. É isso que nós acompanhamos aqui. Ele foi extremamente presente, me parece, e, por favor, ponderem, e quero ouvir vocês também, mas a gente percebeu que teve uma atuação, teve uma intervenção. Há pouco a gente falou aqui da comissão de acompanhamento dos gastos públicos. Me parece que nesse aspecto, inclusive os prefeitos, apesar de alguns erros, a grande maioria dos prefeitos e do próprio governador, lá atrás se falou que fechamos um pouco cedo demais, outros entendem que não, fechou na hora certa, porque senão essa segunda onda viria pior. Via de regra, a avaliação dos mais criticados nessa face da terra, aí, que são os agentes, os políticos, de modo geral, passaram por média nesse período aí?
Eu acredito que o trabalho do Legislativo ele foi muito assertivo em diversas formas, né? O Legislativo tem essa atribuição de ouvir a população, né? E a gente tem uma Assembleia com deputados que muitas vezes votam junto, eles são muito coesos em comparação com outras Assembleias Legislativas, eles foram muito unidos em entender e ouvir as demandas da sociedade. Em diversas comissões a gente percebeu que os deputados trouxeram pessoas de fora para ouvir as necessidades, né? Os deputados ligados ao comércio ouviram o comércio e propuseram medidas, né? Os deputados ligados à indústria propuseram medidas para a indústria, os deputados ligados, por exemplo, às religiões, né? Para medidas para as igrejas e templos. Então teve essa questão de ouvir a sociedade. O papel importante do Legislativo que tenha sido cumprido com presteza. Imagino que sim, viu, João Paulo? Um trabalho muito importante, afinal de contas, é na Assembleia que as coisas de fato acontecem, as leis são aprovadas, a fiscalização do poder é feita e a sociedade se faz ouvida por seus representantes. Acho que, à medida que os deputados abrem espaço para ouvir os segmentos da sociedade, isso é sempre muito bem-vindo. Bacana. E a gente já está chegando ao final do Edição Extra de hoje, falando mais uma vez aqui no programa dessa questão de pandemia. Esperamos que as coisas voltem ao normal o quanto mais cedo possível, para que a gente possa também percorrer, inclusive, os bastidores do parlamento, porque aí, disse agora há pouco o Rodrigo, é muito bom quando você tem o contato pessoal com a sua fonte. Jornalista gosta muito disso, né? Esperamos que a gente volte ao normal e todos passemos muito bem. Quero agradecer a presença de vocês. Rodrigo, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí e sucesso e muita saúde. Se cuide. Obrigado, João Paulo. Prazer falar com você. Obrigado, Muricy, e a você que acompanhou a edição extra. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Da mesma forma, Muricy, saúde, se cuide e vamos em frente no dia a dia. Saudação a ti, João Paulo, ao Rodrigo e todos os amigos da TVA. Um grande abraço, sempre um prazer participar do programa. Obrigado. Tivemos assim a presença do Muricy Balbinotti e do Rodrigo Cardoso de forma remota. O Rodrigo Cardoso, que é jornalista do grupo Barriga Verde, apresentador do Band Cidades na TV BV, e o Muricy Balbinotti, que é jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. Nesta semana, nós propusemos aqui numa edição extra debater os assuntos que estão no Parlamento de Santa Catarina, como é de praxe aqui nesse programa. A questão do impeachment foi o primeiro assunto abordado aqui, o processo, o andamento disso, os bastidores dessa questão do impeachment, e também abordamos a questão do Covid. A Assembleia Legislativa tem uma comissão especial para acompanhar os gastos em torno do combate ao Covid e a Assembleia teve uma participação muito importante, inclusive vem aí novos capítulos dessa história com a interiorização deste debate. Muito obrigado pela sua audiência, TVA, sempre trazendo as informações do Parlamento Catarinense para você. Afinal de contas, o Parlamento de Santa Catarina é a sua voz, é a sua representação. Obrigado.